O 11º tema é como começa a humanidade, as várias histórias humanas. Está em Harewood de 77, que eu já citei numerosas vezes. Jeremy Harewood, Filosofia, um dia com as ideias de 100 grandes pensadores. Não é o livro mais esperto do mundo, só tem citado sistematicamente, que ele pegou 100 biografias e deu uma página ou duas para cada um, e tornando compacto assim, obviamente não explora, nem poderia, a profundidade do pensamento de cada autor, mas dá uma leve tintura, o que cabe em uma ou duas páginas. Não cabe muito, mas você pega uma ideia ou outra e vai trabalhar aquela ideia. Na página 77 tem uma citação a respeito de John Locke, 1632 e 1704. Deu 72 anos entre datas. Ele é inglês e é um cara muito respeitado. Não estou criticando a quantidade de contribuições dele, porque ele fez muita coisa, mas é só tão somente essa passagem em que ele concordou com Thomas Hobbes que a humanidade começa em um estado de natureza. Nós precisamos rever isso, porque como que começa a humanidade? O modelo foi muito mais extenso e profundo a respeito disso. A humanidade começa no Big Bang, no barulhão. E depois tem o nível físico-químico, química é a primeira ponte, sobe, vai para a biologia P2, P2 é a segunda ponte, sobe, vai para a psicologia P3. Na psicologia P3 nós começamos os neandertais. E a nossa espécie propriamente tem 80 mil anos, somos os cromanhões, Homo sapiens sapiens. O homem mais que sábio, né? Que não é nem um pouco modesto. Bom, então o ser humano começa em estado de natureza. Qual ser humano? O ser humano não é arqueia, não é fungo, não é planta, não é animal, não é primata. Ele não está na primeira natureza, ele está na segunda natureza. Ele já passou dos neandertais, já tem 80 mil anos de caminho dos Crom, e tem 12 mil anos desde a primeira cidade, Jericó, em Jerusalém, e outras talvez mais antigas, a gente não sabe, Göbekli Tepe, na Turquia. E tem os 5,5 mil anos de escrita, e aí a coisa exponencializou realmente, chegamos a 7,1 bilhões de pessoas trabalhando dia e noite, porque enquanto uns estão dormindo, outros estão trabalhando. É dia para uns e noite para outros. Então a humanidade trabalha os 365 dias e noites do ano. Nunca para, nunca para. Então são 3,5 bilhões de anos por ano, que é metade da humanidade, né? Como as crianças estão trabalhando, elas trabalham no sentido de crescer, de estudar, etc. e tal. Então todos estamos operando, mesmo os oportunistas e ladrões. Então a humanidade começa em estado de natureza, ele quer dizer em estado de selvageria. Mas o modelo mostrou que existe uma curva do sino. O mundo não era somente selvagem nesse sentido de devastador. Ele era culto também, né, no sentido de que as pessoas tinham convivência boa, familiar, antes de Jericó, quando os homens começaram a bater nas mulheres e nas crianças por estarem enjaulados. Eles descontavam nas mulheres e nas crianças. Não que devesse fazer isso, ninguém deve, é totalmente impudível. Mas, aprisionados dentro das muralhas, eles começaram a descarregar nos fracos e oprimidos. Nós, né, homens, nosso lado da natureza humana.
E aí o ser humano não começa na biologia P1, na primeira natureza, nem no começo da psicologia P2. Nós já estamos 80 mil anos no caminho. E esse caminho diz respeito às pessoas, né? Aqui nascem as pessoas. Indivíduo, família, grupo, empresa. E aqui nascem os municípios, os ambientes. Aqui nascem os ambientes, né? Cidade, município, estado, nação, mundo, processo de globalização, planetarização. Em que nível nós estamos nessa planetarização? Nós estamos na psicologia P3, que é composta de psicanálise, psicossíntese, economia ou produção, sociologia, organização e geohistória. Nós não estamos mais na antropologia, nem na arqueologia, nós estamos na geohistória. É a fase escrita da humanidade, 5,5 anos. Memória exterior, guardada por muitos milênios, inclusive. Tem coisa aí de Hammurabi, de 3,8 mil anos atrás, dos sumérios, coisa bem antiga. E realmente nós não surgimos em estado de natureza com selvageria, porque o mundo é 50-50, 50 é selvageria, 50 não é selvageria, porque senão o mundo hoje seria todo selvagem, todo em estado de natureza, conforme ele diz aqui. Não é, uma parte é selvagem, uma parte não é selvagem. Você pode estar morando num lugar ótimo, que não é selvagem. Eu vim parar num lugar que o povo é selvagem e o lugar é primitivo e hostil. Mas alguns não estão nessa condição. Daí que Bentham Hobbes, né? Aqui é Hobbes, Thomas Hobbes, não é Bentham. Thomas Hobbes errou redondamente, porque só viu metade, como Darwin também só viu metade. E Locke acompanhou o Hobbes, que é o pai do Leviatã, o estado monstro, que para poder segurar o selvagem, o estado se torna um monstro, esse monstro que nós conhecemos agora, o colosso Leviatã, a grande cobra que se ergue sobre as cabeças humanas. Ele errou. O grande é grande, né? Porque ele é muito bom mesmo, o Locke, mas errou. Hobbes errou, Bentham errou, todos nós estamos sujeitos a erros. O ser humano não surge em estado de natureza. Hoje, quando o ser humano surge, ele já é, né, todas as pessoas e é todos os ambientes. O ser humano já surge como o mundo hoje, no 8º degrau da fama. E nós não voltamos lá para trás para ser indivíduo. Nós pensamos que somos indivíduos, mas quando a gente surge, por exemplo, esse quadro que está na tela do TV, é um papel de parede da Croácia, uma lagoa belíssima com várias cachoeiras se derramando, e à direita tem uma passarela. Quem colocou ali aquela passarela não foram os indivíduos, foi a coletividade. Então tem uma carga de gente passando na trilha, lá a gente vê na foto, e ela está passando ali gente, a pedreira, foi posta uma passagem com guarda à esquerda, que estão passando à direita, para as pessoas segurarem. E não foi cada indivíduo que está passando ali que foi lá colocar aquela passarela, foram as pessoas que os antecederam, aqueles indivíduos. Então, uma quantidade de trabalhadores, trabalhando pela coletividade, colocou antes a passarela para que depois viessem os turistas usufruir da vista. E essas pessoas não estão em estado de natureza. E dizer que o estado monstro, Leviatã, é toda a história humana, não é. Ele é só metade da história. Existem pessoas combatendo esse mal estatizado.
pessoas que não se dobram, não dobram serviço perante o mal. É o Lanterna Verde e alguns de nós, alguns seres humanos, metade. Então, eles erraram. Luke, né, que teve outras grandes ideias, e Hobbes erraram redondamente, porque contaram só metade da história.